Tá indo. Bom dia, hoje nós viemos apresentar sobre modificação da competência, conexão e continência. Nosso grupo é formado pela Amanda, pela Ângela, Graciele, eu, a Isabela, a Mariana e a Paula. A conexão e a continência são causas de alteração da competência e elas possibilitam a existência de um só processo, visando a celeridade processual e uma maior proximidade dessas provas. De acordo com o entendimento do STJ, a inobservância dessas regras de conexão e continência pode gerar até uma nulidade relativa do processo. Nos termos do artigo 76 do CPP, a conexão é uma relação de reciprocidade entre dois ou mais fatos delituosos, sendo necessária a junção deles em um só processo, no mesmo órgão jurisdicional. No inciso primeiro, a gente fala sobre a conexão intersubjetiva por simultaneidade. O que é? Quando duas ou mais infrações ocorrem ao mesmo tempo, numa situação de várias pessoas reunidas, ocasionalmente no mesmo lugar. Já na segunda parte do mesmo inciso, fala sobre a conexão intersubjetiva concursal, que é quando duas ou mais infrações elas são cometidas por várias pessoas em concurso, mesmo que sejam em local e hora distintos. Na parte final do primeiro inciso, a gente tem a conexão intersubjetiva por reciprocidade, que é quando duas ou mais infrações são cometidas por várias pessoas umas contra as outras. No inciso 2 do mesmo artigo, que é o 76 do CPP, a gente tem a conexão objetiva, que é quando um crime ele é cometido para facilitar a execução de outro. Já no inciso terceiro, a gente tem a conexão instrumental, que é quando a prova de um crime ela influencia na prova de outro. E aí, por isso, fica desnecessário a relação de tempo e espaço, porque são crimes distintos. Já a continência, ela é responsável pela destinação da competência quando há uma relação jurídica entre duas ou mais pessoas ou dois ou mais fatos delitivos, que possuem as mesmas partes, a mesma causa de pedir, mas que o pedido de uma destas seja mais amplo. A continência está inserida no artigo 77 do CPP. E no inciso primeiro, a gente tem a continência por cumulação subjetiva, que é quando duas ou mais pessoas são imputadas pela mesma infração penal. Já no inciso segundo, a gente tem a continência por cumulação objetiva, que é quando há diversos fatos tendo possibilidade de concurso formal. Após a apresentação dos conceitos de conexão e continência, é preciso discutir os seus efeitos jurídicos. O primeiro deles é o processo de julgamento único. Como dispõe o artigo 79 do CPP, a conexão e a continência importarão unidade de processo de julgamento, salvo no concurso entre a jurisdição comum e militar e no concurso entre a jurisdição comum e do juiz de menores. Nesse caso, quanto à forma da peça acusatória, o órgão ministerial irá fazer a apresentação dos fatos delitivos da melhor forma que entender cabível para facilitar a prestação jurisdicional. Assim, não necessariamente a peça ela será única. E quando se tratar de uma conexão e continência entre os crimes de ação penal pública e privada, deve-se estabelecer o litisconsórcio ativo entre o Ministério Público e o titular do jus querelante, ou seja, o Ministério Público ingressa com a denúncia e o querelante interpõe a queixa-crime. O segundo efeito jurídico é a força atrativa. Ela ocorre quando há concurso de jurisdições por conexão e continência e o juízo prevalente exerce força atrativa sobre o outro, trazendo para si o processo de julgamento único. O artigo 82 do CPP, ele trata da avocatória. Assim, caso sejam instaurados processos diferentes, a autoridade de jurisdição prevalente deve avocar os processos que ocorram perante outros juízes, exceto se já possuíram sentença definitiva. Sobre esta exceção, encontra-se a súmula 235 do STJ. Mas, caso alguns dos processos já tenham sentença definitiva, a união dos processos só se dará posteriormente para efeito de soma ou de unificação das penas. Até esse ponto, então, nós entendemos que, em razão da conexão e da continência, ocorrerá a unidade de processos, os quais eles precisarão ser apreciados em um fórum competente. Assim, é necessário entender qual juiz exercerá a força atrativa diante do conflito de competência. Quanto à competência prevalente do Tribunal do Júri, o artigo 79, inciso 1 do CPP, estabelece que entre o crime comum e o crime de competência do júri, quem exercerá a força atrativa será o júri. Mas, se tratar de crime militar, deve ocorrer a separação dos processos
como aponta o artigo 79, inciso 1 do CPP e artigo 102, alineado do Código de Processo Penal Militar. E no caso de uma infração conexa a um crime doloso contra a vida for descoberta posteriormente à pronúncia, faz-se a aplicação análoga do artigo 421, parágrafo 1º do CPP. O juiz, então, ele ordenará a remessa dos autos ao Ministério Público e o órgão acusador, acolhendo as infrações conexas e continentes, poderá aditar a denúncia e o juiz prolotar uma nova decisão de pronúncia. Quanto às jurisdições distintas, no caso de concurso entre a jurisdição comum e especial, o artigo 79, inciso 4º do CPP, estabelece que prevalecerá a jurisdição especial. Exemplo, se um crime eleitoral conexo a um crime comum, a justiça eleitoral ela prevalecerá em face da justiça estadual. Quando se tratar de justiça federal, a doutrina e a jurisprudência, elas entendem que a conexão e a continência entre o crime eleitoral e o crime de competência da justiça federal não importa a unidade de processo e julgamento. Essa foi uma decisão da terceira sessão do STJ diante de um conflito de competência que teve como relator o ministro Fontes Alencar. O mesmo se aplica também aos casos de conexão entre crimes militares e crimes eleitorais. E entre os crimes eleitorais e crimes dolosos contra a vida, ocorre a separação dos processos. No caso do concurso entre os órgãos de jurisdição superior e inferior, como trata o artigo 78, inciso 3 CPP, predomina-se o de maior graduação. Por exemplo, se um crime ele for cometido por um prefeito em concurso de agentes com terceiro que não possui foro por prerrogativa de função, o caso ele deverá ser julgado pelo Tribunal de Justiça. No caso de concurso entre a Justiça Federal e Estadual, prevalece esta última, conforme a súmula 122 do STJ. E quanto às jurisdições distintas, exercerá força atrativa o juiz da comarca em que tiver sido praticado o delito mais grave, como aponta o artigo 78, inciso 2, alineado do CPP. O delito mais grave, ele é que ele possui pena mais grave. Assim, considerará as penas combinadas abstratamente para estabelecer o juízo competente. No caso das penas serem de igual gravidade, o artigo 78, inciso 2, a linha B do CPP, estabelece que a força atrativa ela será do juízo do local do maior número de infrações. Portanto, o juízo competente para julgar será aquele em que o lugar tenha sido alvo do maior número de crimes. Todavia, se a gravidade do delito e o número de infrações forem iguais, o artigo 78, inciso 2, a linha C, diz que a competência firme-se pela prevenção. A exemplo disso, tem-se a decisão monocrática do STJ, número 134.920, do Mato Grosso, na qual o ministro Erickson Maranhão, após constatar a ocorrência de 2 crimes conexos ocorridos em lugares distintos e em concurso de jurisdições da mesma categoria, de crimes da mesma gravidade e de mesmo número de infrações, determinou a competência pela prevenção. Bom, sobre a separação dos processos, a gente tem que entender que a conexão e a continência possuem como finalidade a garantia da união dos processos, a fim de proporcionar ao julgador uma visão mais clara do quadro problemático, buscando dessa forma evitar decisões conflituosas. E um dos seus efeitos é a unidade do processo e julgamento perante o juízo prevalente. Só que, no entanto, essa junção acaba não sendo sempre cogente, fazendo com que esteja prevista em lei hipóteses em que deverá se dar a separação dos processos, seja de maneira obrigatória ou facultativa, como a gente vai ver mais à frente. E a lei, ela não dispõe sobre um momento limite para a separação do processo, e, diante disso, se impõe o emprego da analogia. E, desse modo, se a reunião dos processos por força da conexão e continência se faz possível até a prolação da sentença recorrível, sua separação também poderá ocorrer enquanto o magistrado não proferir uma sentença, conforme disposto no artigo 82 do Código de Processo Penal. E aqui é bom a gente destacar a súmula 235 do STJ, que fala: a conexão não determina a reunião dos processos se um deles já foi julgado. Bom, sobre a separação obrigatória dos processos, tem alguns casos em que não vai ser possível a existência de um processo e julgamento único. E essas hipóteses são: quando tem um concurso entre a jurisdição comum e a jurisdição militar, concurso entre a jurisdição comum e a do juízo de menores, doença mental superveniente à prática delituosa, citação por edital de um dos corréus seguida de seu não comparecimento e não constituição de defensor, e também tem uma antiga hipótese de ausência de intimação da pronúncia,
ou de não comparecimento do acusado à sessão de julgamento do júri em se tratando de crime inafiançável. Nesse caso aqui, antes da reforma processual de 2008, o processo ele ficaria paralisado em relação ao réu até que fosse encontrado e preso. No entanto, com a Lei 11.698, essa hipótese de separação obrigatória dos processos ela deixou de existir. Bom, e voltando às hipóteses, a gente tem também as recusas peremptórias no júri e, por último, a suspensão do processo em relação ao elaborador, que é quando um dos acusados colabora fornecendo informações e, nesse caso, o prazo para o oferecimento da denúncia ou o próprio processo criminal, eles poderiam ser suspensos por até 6 meses, mas somente em relação àquele que colaborou. Já sobre a separação facultativa dos processos, conforme o disposto no artigo 80 do Código de Processo Penal, a separação dos processos ela vai ser facultativa quando as infrações tiverem sido praticadas em circunstância do tempo ou lugar diferente, ou também quando houver um número excessivo de acusados e, para não prolongar a prisão provisória, o juiz reputar conveniente a separação. Bom, eu vou falar sobre a perpetuação da competência nas hipóteses de conexão e incontinência. A perpetuação da competência nas hipóteses de conexão e incontinência está previsto no artigo 81 do Código de Processo Penal, que apresenta a seguinte assertiva. Verificada a reunião dos processos por conexão ou continência, ainda que no processo da sua competência própria venha o juiz ou tribunal a proferir a sentença absolutória ou que desclassifique a infração para outra que não se inclua na sua competência, continuará competente em relação aos demais processos. Desse modo, entende-se que a existência de um simultâneos processos, que é a simultaneidade de ações, ao tratar-se de conexão ou continência, não irá impedir que o magistrado do juízo prevalente, ao julgar o feito, conclua pela incompetência do juízo, que exerceu a força atrativa, quer seja porque houve absolvição ou em relação à infração que atraiu a competência. Considerando uma situação hipotética de uma possível conexão probatória entre um crime de roubo, por exemplo, sendo praticado na comarca A e um crime de receptação qualificada cometido na comarca B, irá prevalecer a competência do juiz da comarca A, porque ali foi praticado o delito mais grave. Mas caso, ao final do processo, o juiz desclassificar o delito de roubo, modificando ele para furto simples, no qual a pena é menor do que a do delito de receptação, ainda assim o juízo continuará competente para o fato desclassificado e para o outro delito. Importante mencionar que a perpetuação da competência ela atende ao princípio da economia processual, que tem por finalidade a produção do máximo possível de resultados e o mínimo de esforço, evitando perda de tempo e gastos desnecessários. E atende também ao princípio da celeridade processual, que tem por objetivo solucionar a problemática acerca da quantidade excessiva de processos no judiciário que estão há anos na fila de espera. Falando ainda um pouco sobre a prorrogação da competência, em regra, o processo penal ele é julgado no foro onde ocorreu o delito. Mas tem casos que a prorrogação de competência ocorre quando o âmbito de competência de um juiz ou tribunal ele é ampliado. Ele possibilita que o juiz aprecie casos que não seriam de sua competência. Essa prorrogação ela só pode acontecer nos casos de competência que têm a natureza relativa, como explica o professor Renato Brasileiro. A prorrogação ela pode ser legal ou necessária e não depende de iniciativa das partes, porque ela está prevista em lei, como são os casos de conexão e continência, respectivamente artigos 76 e 77 do Código de Processo Penal. Ela também pode ser voluntária, aquela que depende de manifestação da parte, como um pedido de desaforamento, por exemplo. Ou também ela pode ser expressa diante do silêncio das partes. Mas mesmo nesse caso de manifestação das partes, a hipótese dela deve estar prevista em lei. Também o artigo 81 do Código de Processo Penal, ele estabelece que, quando houver a reunião de processos por continência ou conexão, ainda que o processo da competência própria venha o órgão julgador, ele proferir sentença que desclassifique, que declare extinta a punibilidade de algum corréu ou absolva o réu,
ele continuará competente para o restante dos processos. Nesse sentido, a gente já tem jurisprudência firmada nesse sentido, inclusive uma decisão monocrática do STJ, de 7 de outubro de 2021. Também a gente pode falar sobre a perpetuação da competência. Em regra, quando um processo é iniciado em determinado juízo, ele deve continuar nesse juízo até o final. Neste sentido, aplicando subsidiariamente o artigo 43 do Código de Processo Civil, temos: determina-se a competência no momento do registro ou distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as mudanças do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando essas suprimirem o órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta. Então, a gente tem que, caso sejam irrelevantes as mudanças, tem-se a perpetuação da competência. Ela ocorre em prol da celeridade, haja vista que teria que ser refeita toda a instrução, conforme explica Medeiros. Existem também hipóteses em que não ocorre a perpetuação da competência. A primeira é quando ocorrer a extinção do órgão judiciário, e a segunda, quando a competência foi alterada em razão da matéria. Como exemplo, a gente pode citar, respectivamente, a extinção dos tribunais de alçada e a Lei 9.299 de 96, que transformou em crime comum o crime doloso praticado contra a vida por militar contra civil, ainda que cometido em serviço. No caso de crimes dolosos contra a vida, há aplicação subsidiária da competência no processo penal, somente na fase anterior ao julgamento pelo júri. Isto porque a existência do júri ela está ligada ao objetivo de se preservar o julgamento dos réus pelos seus pares. Então, se houver a criação do foro no local onde foi cometido o crime doloso, esse julgamento em plenário será nesse local, priorizando o direito do réu, né, de ser julgado pelos seus pares. Essas foram as considerações que a gente achou relevantes sobre o tema e estamos à disposição para qualquer pergunta.